Aí quem curte Rage Against the Machine aí, Know Your Enemy. Ah, rapaz, seguindo o próximo tópico aí, minha gente. Conhecendo seu inimigo, conhecendo o exame, não é seu inimigo, calma lá, pera. Mas de uma certa forma é porque você vai ter que enfrentar esses caras aí. Desafio final, o bicho é pegar. Antes da gente fazer, de se preparar para uma prova de certificação, seja ela qual for, a gente precisa entender o que é requerido, né, velho? Porque eu vou começar a estudar um assunto, eu preciso entender o que espera. O que eu posso esperar dessa prova e o que a Microsoft espera de mim na prova. Vamos entender um pouco da Z900. Então o primeiro tópico aí que vai ser cobrado no exame, cerca de 20 a 25% das questões do exame são referentes a esse tópico, é descrever os conceitos de Cloud Computing, né, da Cloud Computing. Um outro tópico muito interessante, que é cerca de 15 a 20% das questões, né? Descrever os principais serviços do Azure. Também será necessário descrever as principais soluções e ferramentas de administração no Azure e descrever os recursos gerais de segurança de rede. Um outro tópico que é bem massivo, tem uma presença muito acentuada, bem acentuada no exame, de 20 a 25%, é descrever também sobre os recursos de identidade, governança, privacidade e conformidade. E por último, e não menos importante, cerca de 10 a 15% das questões da prova são relacionadas a descrever a administração de custos no Azure e SLA. Essa prova é uma prova que ela não tem laboratório. E vocês podem observar que grande parte, na verdade, todos os tópicos, eles têm a pronúncia de descrever, entender, descrever. Okay? Não vai te cobrar nada extremamente técnico, muito deep dive, muito faca na caveira, porque ele é um exame baseado em fundamentos. Então a Microsoft ela espera que você consiga descrever, que você consiga explicar, que você consiga entender os conceitos básicos. A Z900 ela tem em média 85 minutos de duração, o exame. Cerca de 40 a 60 questões, depende. Custa $100, tá? Para quem vai fazer no Brasil. E você precisa tirar uma nota de 700 de 1000, né? Como é que funciona essa nota 700 de 1000 aí? Vão ter todas as questões e aí você precisa acertar uma quantidade X de questões para que você consiga acertar 70%, né? 700 de 1000, mas você pode considerar ali que depois de 70 tem um ponto ali como se fosse 70%. Ah, Magelão, então quer dizer então que é o seguinte, velho, eu vejo lá no meu exame lá, 42 questões, que pode variar de exame para exame, não varia tanto, mas pode variar. 42 questões, eu faço uma regra de 3, então eu preciso acertar aqui, ó, 70%, tem que acertar, sei lá, 30 e poucas. Certão? Certão pra tomar pau, né? Certão pra explodir. Certão pra sair lá chorando e enxugando no score report suas lágrimas. Porque não é certão. Não se faz regra de 3 em exame de certificação. Por quê? Muitas das vezes, algumas das questões não estão valendo nada. Pô, por que não está valendo nada? Porque muitas das vezes a Microsoft utiliza algumas questões apenas para nivelamento do exame, para coletar algumas informações a respeito do perfil do candidato, dos candidatos que estão ali fazendo aquele exame. Se o exame está indo para um nível bacana, se as questões ali cobradas realmente estão fazendo sentido e etc. Então muitas das vezes podem haver questões que não estão valendo nada, a gente nunca sabe quais são. E outra, o peso das questões varia, a gente também não sabe qual que é o peso das questões. A dica que eu tenho para você é a seguinte, vá para o exame entendendo esses pontos, entendendo os tópicos acima, sendo confidente, estando confiante de que você entendeu os tópicos e que você sabe descrever e identificar esses serviços, né? Porque depois acertar as questões, etc, vai ser consequência. Não foca tanto em ficar nessas regras de 3 muito loucas, porque nunca dá certo. Nunca dá certo. Não existe regra de 3 para exames Microsoft. E aí então essa missão AZ900 ela vai ser dividida em alguns módulos, né? Nosso foguetão aí vai partir em direção à estação AZ900 na missão AZ900. O primeiro módulo é esse que vocês acabaram de assistir, o Hello World, basicamente é uma quebra de quarta parede para falar, ó, só o cotovelo doído aqui, falar e afanar as minhas tristezas, falei igual o Brizola, falei até espumar o canto da boca, quebrei a quarta parede e passei um pouco do contexto geral. Certificação, por que fazer, por que não fazer. E nós conversamos tanto aqui, você vai ter até nojo da minha cara. Uma magia, ele é burricido, cara é chato. Esse é o módulo Hello World. Para quebrar a quarta parede, porque a partir de agora vocês vão ver que o conteúdo vai ficar muito técnico. Às vezes a linguagem vai ficar bem engessada, vai ficar bem... em alguns casos eu estou tentando quebrar essa estrutura maçante de curso,
mas vai ficar bem técnico. O módulo 2, Cloud Concepts. Os principais conceitos de Cloud Computing, tá? Vai ser um nivelamento para você poder, assim, sair matando a pau e saber exatamente sobre os principais conceitos da Cloud Computing. E esse módulo de Cloud Concepts, eles são conceitos que eles podem ser aplicados em múltiplos provedores de cloud, porque é Cloud Concepts, não é Microsoft Concepts. Você pode pegar isso aqui e aplicar sem problema nenhum. O módulo 3, Core Azure Services. Vamos definir, vamos entender, vamos fazer algumas definições importantes sobre a arquitetura de base dos principais serviços que são oferecidos pela Microsoft no Azure, tá? O módulo 4, Core Solutions and Management Tools. A gente vai falar sobre as definições de base dos serviços de gerenciamento do Azure e algumas ofertas que são oferecidas também pela Microsoft. Módulo 5, General Security and Network Security. Vamos falar sobre definição de estratégia de segurança, segurança geral, segurança de redes, vai ser bem legal. O módulo 6, Identity Governance, Privacy and Compliance. Vamos falar muito sobre identidade, Azure Active Directory, governança, privacidade, regulamentação. Vai ser um banho de loja. O módulo 7, vamos falar sobre custo. A gente vai falar sobre Azure Cost Management and Service Level Agreements, né, que são as SLAs, os SLAs. E o módulo 8, Train Your Brain, né? Algumas considerações finais e um preparo intensivo e bem importante para o desafio final que vai ser o exame. Vou falar sobre algumas questões que podem cair no exame, alguns casos de uso, para poder exercitar a mente de vocês aí. Beleza? Combinadão? Então, ó, no módulo 2, que é o próximo módulo, eu vou falar sobre modelos de cloud, definição sobre modelo computacional cloud computing, como que surgiu esse negócio, que trem muito louco é esse aí, comparação entre nuvem pública, privada, híbrida e etc. Vou falar sobre os benefícios também e considerações da cloud computing. Por exemplo, qual o benefício da adoção da computação em nuvem em um modelo baseado em consumo? Por quê? Por que eu vou usar isso? Por que eu vou optar aí para a nuvem? E outra, vou conseguir comparar alguns modelos bem legais, que é o CAPEX e o OPEX e suas principais características. Também vou falar de serviços de cloud, basicamente lá no Azure, né? Os modelos IaaS, PaaS, SaaS e serverless, sempre contrastando com o que eu tenho, com o que a gente tem hoje disponível no Azure lá. Belezão? Combinado? Ó, te vejo no módulo 2 e vamos manter o nosso combinado. Ó, golinho de café, anotações e não sai por aí desembestado fazendo os módulos desembolados aí não, tá bom? Fez o módulo 1 hoje, te vejo no módulo 2 talvez amanhã. Se quiser fazer o módulo 2 mais pra frente, levanta da cadeira, vai tomar um ar, vai ver como é que tá as paradas, brinca com o cachorro, sei lá, vai ver televisão, joga um videogame. Depois você volta, faz o módulo 2, dá um tempo pro seu cérebro absorver essas informações que a gente passou aqui no módulo 1 e que a gente vai passar módulo por módulo. No mais, um beijo no coração de vocês, seus treinos bonitos. Obrigado por prestar atenção nesse doido que tá gravando aqui pra vocês. Sigam nas redes sociais, vou deixar os links aqui, tem o nosso servidor no Discord, siga lá no Instagram e etc. Espero vocês no módulo 2, é nóis!